Fala, meu pequeno gafanhoto. É sobre tu que nós vai estudar hoje, garoto. Vamos falar dos artrópodes. Esses bichinhos, os artrópodes, porque tu acha o quê, gafanhoto? Tu acha que quem domina o mundo somos nós, seres humanos, pica da galáxia? Não, rapá. Quem domina os mundos são os artrópodes. Eles estão em qualquer lugar do planeta, bicho. A biodiversidade deste grupo é imensa. E é sobre este grupo, este filo dos artrópodes, né, um filo do reino animal, que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Beleza? Então, segura na bagaça que depois da vinheta tem Artrópodes, grupo dos insetos, para você. Então, meus queridos, olha só. O que a gente tem que saber a princípio, né, sobre os artrópodes, né? Artrópodes. Vamos ver aquelas características básicas, então, de acordo com o filo ao qual ele pertence, tá? Então, eles são aqui, ó, triblásticos, isso não é novidade, tem 3 folhetos embrionários, eles são celomados, eles são protostômios e eles têm metameria. O que eu vou destacar aqui para ti, gafanhoto? Ó, metameria, ó, metameria. Eles são, ó, segmentados. Segmentados. Professor, que nem os anelídeos? Isso mesmo, gafanhoto. Os anelídeos e nós, cordados, nós também apresentamos segmentos ao longo do corpo. Beleza? Essa característica, metameria, segmento, é muito importante aqui nos artrópodes, tá? Tanto é que morfologicamente aqui, ó, eu vou dividi-lo em cabeça, tórax e abdômen, né? Então, quando você vê aqui uma formiguinha, você vê tranquilamente aqui a região da cabeça, você vê a região do tórax e você vê aqui o abdômen. Não vou entrar em detalhes na formiguinha agora, porque já já nós vamos falar sobre os insetos e a formiga então é um inseto, vamos detalhar melhor o corpo dela, tá? Mas agora eu quero destacar aqui, ó, esta metameria. Então você poder dividir esse corpo então em tagmas, isso pode cair. Anota aí, gafanhoto, ó, tagmas. Beleza? Pessoal, mas quais são os tagmas em questão? Tá aqui, ó. Você tem a cabeça, né? Você tem o tórax e você tem o abdômen. São os tagmas dos artrópodes. Beleza? Muitas vezes, cara, a cabeça vai se fundir com o tórax. E aí eu vou chamar esse processo, então, essa estrutura formada de cefalotórax. Pode acontecer também, em alguns grupos, do tórax se fundir com o abdômen. Aí nós vamos chamar essa estrutura de tronco. Mas quando isso vier a acontecer, eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Então ali, ó, morfologicamente, eles possuem divisão no corpo, uma metameria ou a divisão em tagmas. Então são animais segmentados, beleza? Outra coisa que não é tão importante, mas pode aparecer, é que eles são celomados do tipo esquizocélicos, ó, esquizocélicos, ok? A gente viu isso lá na nossa aulinha sobre características gerais da zoologia, né? Onde eu falei o que é triblástico, o que é celomado, o que é enterocelomado, o que é esquizocelomado e assim por diante, tá bom? Bom, além de ter este corpo dividido em metameria, em tagmas, o que eu tenho que saber também de os artrópodes? Tu tem que saber então que os artrópodes têm patas articuladas. Então anota ali, ó, você possui, né? Você não, né? Os artrópodes possuem então patas ou apêndices
articulados. Olha aqui, cara. No momento que ele tem pata articulada, ele verifica-se então a presença dele em qualquer habitat praticamente do planeta. O que mostra, o que demonstra, né, a incrível capacidade que eles têm de adaptação ao planeta Terra. Então é por isso que qualquer lugar do mundo que tu vai, tu encontra um demônio desse. Né? A gente tem mais de 2 milhões de espécies de artrópodes, estima-se que tem mais 10 milhões para se descobrir. Então, é um animal extremamente adaptado ao planeta. Um dos motivos são as patas articuladas. Bom, o que pode aparecer e tem aparecido, antes de eu falar da outra característica importante, é o estudo desses grupos através da filogenia. Ó, filogenia, né? Então a filogenia, tu já viu lá na aula de taxonomia e filogenia, o que significa a filogenia. Mas a filogenia, o que é na realidade? A filogenia, então, é eu pegar e analisar os seres vivos de acordo com a sua, fiz caca aqui, de acordo com a sua evolução. As características que comprovam que eles são evolutivamente parentes, né? Então aqui vocês têm um artrópode ancestral. Tudo indica que houve uma bifurcação e deu origem a um grupo ao que a gente chama hoje de Chelicerata. Na realidade, quem são os Cheliceratas? A gente encontra esses carinhas nos aracnídeos, né? Então aqui, ó, os aracnídeos são os Cheliceratas aqui. Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Chelicerata. Tá bom isso aí, tá bom? Depois aqui houve outra, de novo, uma cladogênese aqui, né? Eu dividi aqui, um ancestral em comum, um grupo veio para cá, um grupo veio para cá. Formei, então, um grupo de Miriápoda, que ali, então, nós temos a lacraia, o embuá, né? E um outro grupo, então, sofre uma nova cladogênese e formamos, então, ali o grupo crustácea do camarão e o hexapoda, que é o grupo então dos insetos. Cara, isso é um pouco controverso. Tem biólogos, entomologistas que acham que na realidade Miriápoda faz parte de um subfilo, né, um subgrupo lá do hexapode. Então, na realidade, os miriápodes estariam dentro dos insetos. Né? Tem muitos biólogos que dividem o filo dos artrópodes em 3 subfilos: subfilo aracnídea, subfilo crustácea e subfilo hexapoda. Aí dentro do hexapoda, então, você tem o grupo dos miriápoda, beleza? Mas o vestibular não vai perguntar exatamente isso para vocês, né? Saiba que nós vamos estudar a forma tradicional. Nós vamos estudar hoje os hexapodes, depois os aracnídeos, crustáceos e os miriápodes numa aula seguinte. Belezinha? Bom, outra característica que faz com que artrópode seja muito bem desenvolvido, além da divisão em tagmas e das patas articuladas, seria então o seu exoesqueleto. Cara, esse exoesqueleto, mas desde que a minha avó faz vestibular, esse demônio cai no vestibular. Ou seja, o que é esse exoesqueleto? É um exo é um esqueleto que o bichinho tem do lado externo, mas é um esqueleto completo, não é um esqueleto incompleto, é como se fosse uma armadura. E ele é feito então de quitina, ó, quitina. Cuida que quitina, cara, não é a proteína, tá? Quitina é um carboidrato hidrogenado. Proteína é a queratina. Às vezes a gente confunde quitina com queratina, mas a quitina, então, ela é um polissacarídeo, portanto, é um carboidrato hidrogenado que a gente encontra, por exemplo, na parede celular de fungos, que a gente encontra aqui no exoesqueleto desses artrópodes. Beleza? Bom, para que esse exoesqueleto? Então, na realidade, esse exoesqueleto, ele vai fazer o que com o animal? Por que ele é bom para o animal? Porque é uma armadura para o animal. Né? Então, ele vai conferir para o animal uma proteção. Ó, proteção. Uma proteção tanto física, né? Tanto física, quanto também uma proteção contra a perda de água. Uma proteção contra a desidratação desse animal. Tá? Então, na hora que tu tem uma estrutura que impede que você seja esmagado facilmente e que impede a
perca, né, a perda, só perca mesmo, a perda de água para o ambiente, essa estrutura faz com que esse animal seja mais evoluído, tenha uma vantagem em relação aos demais. Olha, tu não vê minhoca atravessando a rua, porém, tu consegue ver uma formiga atravessando a rua ao meio-dia, uma vez que ao meio-dia a minhoca desidrata, a formiga, graças ao seu exoesqueleto, não, né? Agora, claro, isso são pontos o quê? Positivos do exoesqueleto, né? Mas ele também tem um ponto negativo. Qual é o ponto negativo dele? O ponto negativo dele é que ele pode limitar o crescimento desse bichinho. Professor, como assim? Vamos imaginar o seguinte, que aqui eu tenha um inseto qualquer, tá? Um artrópode qualquer, e o exoesqueleto seria essa parte azulzinha aqui. Então, a parte azulzinha aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar uma aumentada aqui, tá? E vamos tentar fazer assim. Ó. Essa parte azulzinha aqui é o exoesqueleto do bichinho, tudo bem? Essa parte vermelhinha aqui dentro é o próprio bichinho. Então, na realidade, é o artrópode, é o corpo do artrópode. Beleza? O que acontece? Ele está num tamanho, tá? Num tamanho, e ele não consegue crescer enquanto estiver com essa armadura do lado de fora. O que ele vai fazer então? Em alguns momentos da vida dele, ele vai liberar então um hormônio, Este hormônio, então, ele é chamado de equidizona. Equidizona é um hormônio que ele libera. Esse hormônio, ele degrada, ele racha o exoesqueleto. E esse animalzinho, então, uma vez com o exoesqueleto rachado aqui, esse animalzinho consegue sair dali de dentro. Então, ó, ele sai dali de dentro. Então, imagina que um animalzinho saiu aqui, o animalzinho, tá ali. Beleza? O que ficou? Bom, ficou solto ali quem? Somente o exoesqueleto vazio. Então, o animal saiu, né? O animal estava aqui dentro, tinha o exoesqueleto por fora. Bom, ele liberou um hormônio que desona, rachou o exoesqueleto, o animal saiu e o exoesqueleto ficou ali fora, tá? Bom, o que vai acontecer? Agora, esse bichinho sem esse exoesqueleto, aí sim, esse bichinho agora vai crescer, ó, vai crescer, ó, vai crescer. Ah, agora eu estou ficando grande, né? Quando ele atinge a uma altura, ele tem um crescimento então determinado, o que ele vai fazer agora então? Bom, cresci até onde eu queria, agora eu vou fazer de novo aqui, ó, o meu exoesqueleto, reconstrói o exoesqueleto e começa tudo de novo, né? Professor, eles trocam quantas vezes de exoesqueleto ao longo da vida? Às vezes uma vez só. Na realidade, eles trocam até atingir a maturidade sexual e começar a reprodução. Tá? Então eles vão trocando até atingir a maturidade, a formação corpórea para a reprodução. Beleza? Por causa desse hormônio, a gente chama, então, toda vez que um animal troca esse exoesqueleto, né? Então, toda vez que ele fizer essa troca do exoesqueleto, a gente chama essa troca, então, de muda, né? Ou, em homenagem ao hormônio, muda ou equídice. Tá, pessoal, e aí? E o que isso muda na minha vida? Aqui, ó, na tua vida não, mas na vida dele muda significativamente, certo? E aí esse gráfico, bicho, aparece trocentas mil vezes no vestibular, né? O que acontece aqui? Tu tá vendo um animal que está crescendo em relação ao tempo e atinge um tamanho máximo. Quem é que faz isso? A gente. Então a gente começou pequenininho, foi crescendo devagarinho, teve um curto intervalo de tempo que a gente esticou, depois a maior parte da nossa vida a gente permanece à mesma altura. Então qualquer animal cresce dessa maneira aqui, que eu vou representar, sei lá, crescimento da forma A, beleza? Agora, este aqui é um crescimento típico de artrópode. O que acontece? Cresceu, parou. Você percebe que aqui ó, o tempo vai passando e o tamanho não vai aumentando? Aí ele cresce de novo, para. O tempo vai passando, o tamanho não vai aumentando. Aí ele cresce de novo, para. O tempo vai passando, o tamanho não vai aumentando. Esse tipo de crescimento, que eu vou, sei lá, chamar de crescimento B, é o típico crescimento, então, dos artrópodes, desses bichinhos. Por quê?
Porque como ele tem o exoesqueleto, enquanto ele está com o exoesqueleto aqui, ó, então nesse ponto ele está com o exoesqueleto, ó, aqui. Se ele está com o exoesqueleto, ele não consegue crescer. Opa, aqui ele trocou, o exoesqueleto sumiu, aí ele cresce, 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 cresce. Chegou aqui, formou de novo o exoesqueleto. Formou de novo esse exoesqueleto, ele não cresce. O exoesqueleto sumiu, aí ele cresce, 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 cresce. E assim por diante, até chegar a um ponto que ele não troca mais de exoesqueleto. Então, se o vestibular perguntar, onde é que está ocorrendo a muda? Né? Por exemplo, ele pode dizer assim, ó, aqui na letra B, o artrópode está crescendo? Aqui na letra A, o artrópode está crescendo? Onde exatamente ocorre a muda? A muda está ocorrendo, sei lá, na letra aqui C, ou ele está ocorrendo aqui na letra D? Então vamos analisar, né? Onde está ocorrendo a muda? Bom, primeiro, no B ele está crescendo. Então o B é um momento que o tempo vai passando e ele vai crescendo. Então essa reta B ele não tem exoesqueleto. Na letra A, o tempo vai passando e ele não cresce. Então na letra A ele tem exoesqueleto. Beleza? Agora, onde é que ocorreu a muda? Onde é que ele trocou o exoesqueleto? Ele troca o exoesqueleto a partir do momento que ele começa a crescer. Então, aqui, ó, nesse ponto, ele não vai crescer. Ele parou de crescer, ó, parou de crescer, parou de crescer, parou de crescer. De repente, aqui no D, ele começa a crescer de novo. Então, é no D que eu tenho uma muda. Então, é aqui no D, deixa eu fazer aqui o pontinho, ó. Aqui no D eu tenho uma muda. Aqui eu tenho uma muda. Então, na realidade, a muda ocorre nesses pontos aqui, tá? Onde eu estou representando pelo D, onde eu estou representando aqui, nesses pontinhos aqui. Então, aqui a gente tem uma muda, né? Ou também chamado de equídice. Belezinha? Então, a gente sabe então que o exoesqueleto é bom? É bom pra caceta, só que o exoesqueleto ele tem um lado negativo, como tudo na vida, que é a limitação, né, do crescimento desse bichinho. Então, ele limita o crescimento. Tudo bem? Então, esse é um lado negativo ali do exoesqueleto. Pois bem, quem são os artrópodes? O principal grupo, cara, é esse aqui, ó. Esse aqui é um moleque piranha, tá? Que é responsável pela grande biodiversidade. O professor tá falando de quem? Tô falando do gafanhoto, da barata, do bicho-pau, da lacraia, né? Da formiga, da abelha. Tô falando aqui, ó, dos insetos. Professor, como é que eu sei que o artrópode é um inseto? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente analisa, tá? Os insetos sempre vão ter cabeça, tórax e abdômen. Então, morfologicamente, eu bato o olho no inseto, eu vejo três partes, três tagmas, né? Então, eles vão ter cabeça, opa, deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Eles vão ter, então, cabeça, eles vão ter o tórax e eles vão ter o abdômen. Abdômen. Só posso escrever abdômen? Pode, tanto faz. Beleza? Então, com relação aos números de tagmas, eles têm cabeça, tórax e abdômen. Pois bem, outra coisa interessante, morfologicamente ainda falando, é que eles vão possuir 6 patas. Então, eles vão ser hexapodes. Hexapodes. Professor, o que significa isso? Bom, 6, hexapatas, 6. 6 patas. Mas no livro está 3 pares. Óbvio, porque 3 pares de patas são 6 patas. Beleza? Quer uma calculadora aí, nego? Tá? Outra coisa importante morfologicamente falando, eles vão possuir 2 antenas. 2 anteninhas. Beleza? Outra coisa, cuidado, não é todo mundo que possui, mas só eles possuem asas. Asas. Não tem outro artrópode. Não, aranha não tem asa, escorpião não tem asa, né? Camarão não tem asa, lacraia não tem asa. A asa não é todo artrópode que tem, né? Não é todo inseto que tem asa, mas só os insetos têm asa.
Beleza? Aí eu posso colocar outras estruturas que o vestibular gosta de falar, eventualmente, por exemplo, os óleos. Eles possuem óleos compostos. Óleos compostos, né? Eles conseguem quadricular aqui a visão, ó, e aí isso eles conseguem enxergar melhor, eles conseguem visualizar melhor o ambiente, assim fugindo melhor de predador, né? Vendo melhor uma presa, enfim. Tá? Eles têm também uma característica muito importante, que é uma incrível capacidade de adaptação da boca. Pessoal, como assim? Dependendo do bichinho, dá uma olhada aqui, ó. Eles podem ter bocas com adaptações diferenciadas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um carinha que tem a boca sugadora, ó. Sugadora. Então, aparelho bucal, aqui, vou botar aqui, ó, tipos de aparelho bucal. Ah, professor, também tem aparelho, não é isso que eu estou falando, tá? É o aparelho bucal dos insetos. Estamos aqui nos insetos ainda, tá? Então, o tipo de aparelho bucal é bem diversificado. Então, isso também ajuda muito esses animais, né? Então, por exemplo, eles têm aparelhos bucais sugadores, com uma língua aqui, ó, uma linguinha que se enrola aqui e vai sugando a comidinha. Tem aparelho bucal aqui, ó, que ele é mastigador, tá? Esse aqui, ó, é um aparelho bucal mastigador, que é o caso, por exemplo, do gafanhoto. O gafanhoto tem um aparelho bucal mastigador. Esse, deixa eu aumentar aqui, ó. Esse aqui já tem 2 dentinhos, é um aparelho bucal cortador. Ó, cortador, a formiguinha tem cortador, né? Esse aqui já é um aparelho bucal picador. Ó, picador. Então, o mosquito tem um aparelho bucal picador. Tem um que é lambedor, que no caso é o desenho dessa aqui, da mosca, né? Então, a mosca tem uma linguinha que ela lambe o alimento, ó. Então, o aparelho bucal aqui da mosquinha é lambedor. Então, eu tenho lambedor, eu tenho sugador, né? Eu tenho lambedor, eu tenho sugador, eu tenho mastigador, eu tenho cortador, eu tenho picador. Ou seja, o tipo de aparelho bucal e bem diversificado fez com que esses bichinhos, cara, mas conseguissem se espalhar pelo planeta. Então, eles têm patas, eles têm exoesqueleto, eles têm um aparelho bucal articulado, a pata é articulada, o aparelho bucal é diversificado. Então, esses caras se espalharam pelo planeta inteiro. Uma outra coisa que o vestibular cobra dos insetos, tá? Dos insetos, é o como ele respira, como se dá a circulação e como ele excreta. Então vamos lá. Imagine aqui o desenho de uma formiguinha qualquer, beleza? Eu vou pegar essa partezinha de baixo aqui, ó, e vou aumentar aqui. Como se você pegasse a formiguinha, olhasse lá no tórax dela, cabeça, tórax e abdômen, né? Olhasse no tórax dela e tu ia ver um monte de furinhos nesses tagmas. O que são esses furinhos? Eu peguei um só aqui. Tá? Esses furinhos são o que a gente chama então de espiráculos. Espiráculos. Beleza? Esses furinhos, tá, professor? Esse furinho tá onde? Esse furinho tá lá no tórax. Então, tu imagina aqui, ó, o tórax, aqui o tórax, na parte de baixo, aqui, tá? Estaria aqui, ó. Beleza? E aqui eu tenho um espiráculo. Vou até tirar esse espiráculo daqui, porque ele vai me atrapalhar aqui. Deixa eu botar o nome em outro lugar, tá? Depois eu boto o nomezinho dele ali. O que acontece? Bom, onde está o oxigênio? Ele tem que fazer troca gasosa, né? Então, o oxigênio, ele está aqui. Então, o que ele faz? Esse oxigênio entra por esse espiráculo. Olha só. Então, o oxigênio está aqui o oxigênio, ele entra por esse espiráculo. Esse espiráculo, então, cai num tubinho, e esse tubinho, então, aqui está o espiráculo, ele cai num tubinho. Esses tubinhos, então, são as traqueias. Aí esse tubinho leva o oxigênio diretamente para a célula. Então, o que você está vendo aqui, ó, é a célula, é o tecido. Né? Então, aqui você tem a célula do bichinho. Beleza? O que acontece? Essa célula está produzindo gás carbônico, não, está produzindo energia, vai pegar esse oxigênio, vai fazer energia. Então, ele acaba produzindo o quê? Ele acaba produzindo um gás carbônico. Ó, gás carbônico. O que vai acontecer? Esse gás carbônico vai vir por essa traqueia
e vai ser eliminado no ambiente. Ó. Vai sair daqui o gás carbônico pela traqueia, pelo espiráculo. Então, olha só o que você tem aqui. Tu tem um tubinho, uma abertura e um tubinho exclusivo para passar o quê? Gás. Que gás? O oxigênio entrando, o gás carbônico saindo e vai direto para a célula. Esses tubinhos, então, são chamados de traqueia, por isso, respiração traqueal. Beleza? Então, não esquece ali que o nome do tubinho é traqueia e o nome do buraquinho é espiráculo. Ó, espiráculo é o buraquinho, a traqueia. Tá, professor, mas essa célula, ela só pega oxigênio? Ela não pega nutrientes? Pega. Os nutrientes vêm por essa parte aqui, ó. Pelo sangue, entre aspas, a gente não chama de sangue, a gente chama de linfa, é meio que uma linfa, uma hemolinfa, né? Então, esse sangue, entre aspas, ele carrega apenas o quê? Apenas os nutrientes, glicose, aminoácidos. Ele não vai carregar gases, não vai carregar oxigênio nem gás carbônico. Então, o sangue, ó, vou botar entre aspas aqui, né? O sangue dos insetos, teoricamente, só carrega o quê? Nutrientes. Ó, o sangue só carrega nutrientes. Porque quem vai fazer o transporte do gás é a traqueia. Beleza? Por isso que a circulação também, ó, é a circulação aberta. Então, na realidade, o que é uma circulação aberta? É uma circulação em que o líquido, né, esse líquido nutritivo, que carrega os nutrientes, ele acaba saindo do vaso, esparramando-se numa cavidade, né? E depois, então, ele retorna para o vaso para fechar a circulação. Então, como o líquido tem derramamento desse líquido em cavidade celomática, né, uma cavidade aqui, ó, e depois esse retorno, a gente diz que a circulação é aberta. E cuidado, professor, mas tem, digamos, pigmento respiratório? O que tu acha? Precisa de pigmento respiratório? Não, não precisa. Por quê? Porque não tem no sangue nada que carrega o oxigênio, uma vez que o oxigênio vai passar exclusivamente pela traqueia. Então, uma circulação ali, ó, aberta, tá? Aberta, vale a pena lembrar que é aberta sem pigmento respiratório. Senhor, toda circulação aberta não tem pigmento respiratório? Não, tem circulação aberta que tem. Essa aqui, a traqueal, não tem, uma vez que ele tem traqueia, e essa traqueia, então, né, vou botar até aqui o nome, ó, traqueia, e essa traqueia aqui serve exclusivamente para carregar gases, então, para que o pigmento respiratório? Beleza? Outra coisa importante aqui, ó, é que se eu pegar mais ou menos essa região e cortar, eu vou ver o sangue, o tubo digestório aqui, tá? O tubo digestório aqui tem a saída. E eu vou ver aqui, ó, umas ramificaçõezinhas. Deixa eu fazer em vermelhinho aqui, ó. Essas ramificaçõezinhas que são estruturas responsáveis por retirar as excretas do sangue. Então, ela vai retirando as excretas do sangue e vai jogando no tubo digestório, no final do tubo digestório, né? Então, retira as excretas do sangue e joga no final do tubo digestório. Retira as excretas do sangue e joga no final do tubo digestório. E aí, o tubo digestório elimina, junto com as fezes, também a excreção, através, então, dos famosos túbulos de Malpighi. Beleza? E lembrando, como esses animais não querem ter uma quantidade grande de massa, enfim, né? Como eles não podem muitas vezes perder muita água, os túbulos de Malpighi excretam, tá, na forma de ácido úrico. Ácido, aqui, ácido úrico. Beleza? Bom, pessoal, e agora? Falta ver só mais um detalhe dos artrópodes insetos, que é muito importante, que cai muito no vestibular. É a parte, então, da reprodução. Beleza? Estou falando aqui, de novo, aqui só para deixar bem claro, a gente deu as características gerais dos insetos, dos artrópodes em geral, né? E agora a gente está se aprofundando um pouco mais em insetos. Então, estou falando aqui da reprodução, né, dos insetozinhos. Tudo bem? Aqui, insetozinhos. Bom, na maioria das vezes, o que esses caras são?
dioicos, tá? Então eu tenho o macho e tenho a fêmea, beleza? Quanto à fecundação, eu tenho tanto a fecundação interna, tá? Quanto eu também tenho ali casos de fecundação interna, tá? Externa, desculpa. Quanto ao desenvolvimento, aí que tá. Quando a gente aprende desenvolvimento, o que, que a gente aprende? Desenvolvimento direto ou indireto? Pois bem, aqui a gente tem o direto, o indireto e o meia-boca. Por isso que a gente não usa o termo direto, indireto e meia-boca, né? Então a gente criou um novo termo. Bom, o que, que acontece? Qual é a diferença? Todos eles começam com um ovinho. Então esse aqui era um ovinho, esse aqui era um ovinho, esse aqui era um ovinho. Quando este cara nasceu, deste ovinho, ó, este cara nasceu, você percebe que, você percebe que este cara é exatamente igual ao pai. Ele apenas, olha só, ele apenas cresceu. Ele apenas cresceu. Mas morfologicamente falando, ele está idêntico. Então, do ovo sai um cara que é as fuças do pai e morfologicamente não muda nada a não ser crescer em tamanho. Né? Quando acontece isso, não houve nenhum processo de transformação, nenhum processo de metamorfose. Então, ele é sem metamorfose. Sem metamorfose é ametábulo. Ametábulo. Só o que é ametábulo mesmo? É quando o desenvolvimento ocorre sem modificações metamórficas, né? Sem modificações metamórficas, ou seja, sem metamorfose. Né? Seria o que a gente poderia chamar então de desenvolvimento direto. Tá? Qual é o contrário disso? O contrário disso nós estamos vendo aqui embaixo. Ó. O cara era um ovo, aí ele vira uma lagarta, a lagarta vira uma crisálida ou pupa, aí a filha da pupa aqui vira o adulto. Olha só. Então, olha só o que, que saiu do ovo. Ó, do ovo saiu isso aqui, uma lagarta. A lagarta se transformou nisso aqui. E isso aqui se transformou nisso aqui. Então, na hora que tu olha o adulto e tu olha quem saiu do ovo, tu vê uma grande transformação. Então, houve aqui sim uma grande metamorfose, e uma metamorfose total. Então, a gente diz que esse cara aqui ó, é um holometábulo. Holometábulo. O que é holo? Holo é total, por isso a gente fala holocausto, uma merda geral, merda total, né? Deu merda no mundo, holocausto, tá? Então, isso quer dizer que aqui ocorreu uma metamorfose completa, ó. Com metamorfose completa. A maioria dos insetos estão nesse grupo. Aqui eu vou botar quem? Eu vou botar a abelha, eu vou botar a vespa, eu vou botar o Aedes aegypti, eu vou botar a mosca, eu vou botar a formiga. Né? Nossa, vai um monte de gente aqui, uma galera vem aqui no holometábulo. Seria então um desenvolvimento indireto, tá? E o M-metábulo? O M-metábulo é assim, neguinho, ó. Tu olha para esse cara aqui, que saiu do ovo. Tu olha para esse cara aqui, ele tem uma carinha. Aí ele vai crescer com o tempo, vai crescer, aí ficou assim, ó. Tu percebe que entre ele e o pai dele tem diferença, tem asa, mas ele também não é completamente diferente do pai da fase adulta que nem aqui. Ele é parecido, pô, bem parecido, só mudou ali uma característica que é a presença, geralmente é a presença da asa, o que faz com que ele se torne completo, né? Então, na realidade, eu vou chamar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é o adulto, beleza. Esse aqui é praticamente o adulto, eu vou chamá-lo de ninfa, de ninfa. Então, na realidade, ele tem uma diferença em relação à fase adulta, não mudou, não nasceu exatamente igual, mas também não vai mudar completamente. Então, eu digo que é uma metamorfose meia boca, uma semi-metamorfose ou ainda um hemimetábulo. Hemimetábulo.
que é quando então você tem uma metamorfose incompleta. Ó. Metamorfose incompleta. Aqui está o grilo, aqui está o louva-a-Deus, aqui está o gafanhoto, né? Então aqui estão outros grupos de animais artrópodes também do tipo insetos. Claro, o mais comum de acontecer é o holometábulo. Inclusive já caiu questões dizendo por que o desenvolvimento holometábulo é tão importante para os animais, por que quem passa por estágio de larva geralmente é mais bem adaptado. Porque, cara, não acontece nem competição. A modificação aqui é tão grande que esse cara é herbívoro, enquanto esse aqui vai comer outra coisa. Tá? Eles não competem nem pelo próprio alimento. Esses dois ainda comem a mesma coisa. Ó. Esses aqui comem sempre a mesma coisa. Esses dois vão comer a mesma coisa. Agora, esse aqui vai comer uma coisa, esse aqui vai comer outra. Então, não existe nem competição entre fases diferentes da vida desses animaizinhos. Beleza? Então, esses são os insetos, né? A próxima aula a gente vai ver, então, crustáceo, aracnídeo e os miriápodas. Beleza? Desnecessário dizer que foi um prazer revê-los. Até a nossa próxima aula. Um beijo na alma e fui!